vamos isolar Belém, em primeiro lugar, porque a gente, ao falar de cultura, a gente tem que falar não de um território específico, mas de um contexto. Então, as inquietações da cultura ou da política cultural em Belém são inquietações que dizem respeito a questões que se referem ao governo do Estado e ao cenário nacional, basicamente. Eu acho que a grande inquietação que envolve a produção cultural em Belém se deve a uma opção elitista de pensar em política cultural. A gente tem uma política cultural que é feita no estado do Pará pelo PSDB há muitos anos e se trata de uma política cultural basicamente elitista, ou seja, que não tem uma percepção sobre a dimensão antropológica da cultura, que concebe cultura exclusivamente como a produção, seja uma produção de alto nível, entre aspas, que isso é questionável, seja uma produção voltada para uma determinada concepção de cultura como turismo ou como valorização de uma identidade cultural. Tudo isso decorre, tudo isso leva a produção a escolhas que são exclusivistas, né? Nós temos uma política cultural pautada pelo chamado balcão de negócios, nós temos a falta de diálogos com setores importantes da intelectualidade urbana, nós temos a ausência de uma política concreta de interiorização da ação do Estado na produção cultural, nós temos investimentos que alcançam alguns setores, mas não outros setores, e nós temos, sobretudo, o que eu acho que é o fundamental, uma total ausência de diálogo com os produtores culturais, e quando eu falo produtores culturais, eu não me refiro exclusivamente a artistas, mas também a todos aqueles produtores que têm uma dimensão cultural de alguma maneira no seu papel social. Por exemplo, grupos religiosos, por exemplo, entidades sindicais, entidades de classe, a própria universidade. Nenhum desses setores mais à margem, né, são chamados para dialogar. E isso tem sido uma característica que já dura há anos. A gente pode observar as escolhas, o resultado dessas escolhas, como um grande impacto no tecido da produção cultural. Um impacto que diz respeito, o que se evidencia, não apenas nessa ausência de diálogo, mas sim na própria dinâmica cultural, na própria reflexão cultural, que sem apoio, que sem conseguir diálogo, sem conseguir espaço para expor suas ideias, acaba adotando uma posição marginal. E, enquanto posição marginal, se vê forçada a fazer lutas que são lutas marginais também, né? Não há nenhum problema com isso, mas é necessário evidenciar a necessidade do debate, a necessidade de que o poder público contemple a todas as áreas da produção cultural e a necessidade, sobretudo, de que nós tenhamos uma política pública que seja, digamos assim, atenta para a diversidade, para a variedade e também que tenhamos uma política cultural que seja respeitosa das diferenças. Olha, nós vemos hoje uma movimentação muito rica, uma movimentação interessante de pessoas que começam a se rebelar contra esse tipo de política, né? Eu acredito que isso é um fato novo, não é um fato exclusivo desse momento. Nós tivemos momentos na história da produção cultural paraense em que os atores sociais se rebelaram contra políticas públicas que, da mesma forma, eram políticas conservadoras. Eu posso citar, por exemplo, para termos um paralelo, o movimento teatral de Belém, que teve um papel no final dos anos 70 e durante os anos 80, de primeira grandeza, ao se confrontar com as políticas da época, que eram igualmente conservadoras. Tivemos vários movimentos sociais que se articularam, sobretudo no interior do Estado, fazendo reivindicações, e temos hoje um cenário crítico, que é muito importante. Eu fico muito alegre de ver essa mobilização, essa movimentação. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que nós temos, pelas evidências, né, eu acredito que não é possível termos uma mudança nesse cenário a curto prazo, porque a política pública da cultura ela é muito rígida no estado do Pará e no município de Belém.
ela não tem como, ela não apresenta indícios de mudança, provavelmente não vai haver mudança nenhuma, mas essa mobilização é fundamental para que mudanças sejam conquistadas a médio prazo, sobretudo para que novos atores sociais possam emitir sua opinião, possam debater a cultura, sejam atraídos para o debate sobre o que é política cultural e, a partir daí, possam se unir, engrossar, digamos, esse caldo, essa caldeirada, digamos assim, para que, enfim, para que uma outra realidade possa surgir. Eu acho que é fundamental a mobilização e é fundamental que a mobilização resulte em documentos, em propostas, em reivindicações claras que sejam apresentadas para os candidatos aos cargos públicos. E é fundamental que essa mobilização consiga provocar o debate nas eleições que se aproximam, quer dizer, não estão tão próximas assim, mas a mobilização precisa ser de longo prazo. Então é necessário construir agendas de prolongamento da reflexão e da reivindicação. É necessário que essa agenda possua pontos muito claros, muito objetivos, que representem a vontade da maioria, e é necessário que essa agenda, que essa pauta de reivindicações seja apresentada aos agentes políticos. E precisamos fazer com que esses agentes políticos se posicionem a respeito disso, construam, digamos assim, posições e pactos a respeito disso. Isso é fundamental. Olha, é fundamental, eu diria, né? Assim, é básico ter um programa de pós-graduação na Amazônia. Nós somos o segundo programa, isso é A2. Existem 47 programas de comunicação no Brasil, apenas 2 na Amazônia, e nenhum doutorado. Então, somos um programa em Belém, um programa em Manaus, que possui apenas o curso de mestrado. E é fundamental, em primeiro lugar, porque nós temos uma demanda reprimida que é gigantesca, de pessoas que trabalham na área da comunicação, que desejam investigar a comunicação, que desejam melhorar a sua qualificação profissional para atuar melhor no seu campo de trabalho. Então, nós temos uma primeira missão nesse sentido. Uma segunda missão é no sentido de fazer pesquisa, porque o programa de pós-graduação não é apenas um agente de formação de pesquisadores, mas é também, sobretudo, um agente de produção de conhecimento crítico sobre o que é comunicação. No nosso caso, eu acho que nós temos uma dupla missão, que o nosso programa se chama Comunicação, Cultura e Amazônia. Ou seja, nós pensamos a comunicação, pensamos a cultura e, sobretudo, pensamos a cultura junto com a comunicação, ou é essencialmente isso. Quer dizer, pensamos quais são as dimensões comunicativas da cultura e quais são as dimensões culturais da comunicação. Esse nó, digamos assim, que nós escolhemos para tratar aqui na UFPA, constitui um elemento da maior importância estratégica, política e econômica para a Amazônia. Por quê? Porque, no momento, a gente tem um processo que é mundial de convergência digital de todas as mídias, que produz um novo cenário de comunicação, que é também um novo cenário cultural. Nesse novo cenário, nós temos a abertura de um campo, a dinamismo não é abertura, porque esse é um campo antigo, mas uma nova recolocação, uma nova dinâmica para o campo de todos aqueles produtos que são de todas aquelas indústrias que a gente chama de indústrias criativas, que envolvem a comunicação, e vários outros setores, da tecnologia de softwares até a arquitetura, passando pela moda, passando pela música, pela produção musical, pela produção de conhecimentos de modo geral. E esse nó que une a convergência com essa nova dinâmica das indústrias criativas exige uma reflexão da comunicação. O espaço da Amazônia é muito diferente, ele não é homogêneo de maneira alguma, nós precisamos inclusive romper com esse mito, né? São muitas as Amazônias, é muito difícil pesquisar essas muitas Amazônias, e o impacto dessas mudanças que ocorrem na sociedade contemporânea sobre essas muitas Amazônias é uma mudança que exige uma posição da universidade pública, exige uma posição de enfrentamento do desafio,
de construção de novas perspectivas e de investigação. Investigação de como se dá a experiência social no Amazônica, ou as muitas experiências sociais amazônicas no que se refere a essa conjuntura. Você pode fazer um balanço, então, desses 5 anos do programa de pós-graduação aqui na universidade? Sim, nós temos um programa recente, temos 5 anos, mas nós temos uma ação importante, nós temos um indício de um crescimento que é significativo. Nós tivemos uma preocupação inicial em formar poucos mestres, em formar turmas pequenas, justamente para que nós pudéssemos ter consolidar nossa experiência, né? Tomar o rumo certo, adquirir experiência. Então nós começamos com turmas de 8 alunos, passamos para turmas de 12 alunos, e na seleção da 6ª turma do programa, que está em curso, que começa em 2012, nós vamos aceitar 22 alunos. Isso significa um crescimento que decorre não apenas de uma vontade de crescer, mas de um amadurecimento. Então, eu acho que nesses 5 anos o programa amadureceu muito. Nós temos, todos os professores do programa apresentam resultados de pesquisa muito concretos hoje. Todos. Então, nós vemos em todas as áreas de pesquisa com as quais nós trabalhamos, nós vemos um aumento significativo do índice de publicação e, o que é muito importante, do índice de citação, ou seja, do número de vezes em que o nosso trabalho é citado por outros pesquisadores mundo afora. Então, nós temos, são indícios concretos de crescimento e, enfim, isso não nos desinquieta, não nos desarma, mas porque sabemos que fazer um programa de pós-graduação é um desafio permanente, exige uma reflexão permanente, é preciso não dormir para fazer um programa de pós-graduação, é preciso ficar atento a essas sintonias finas que vão surgindo, mas acreditamos que, embora a situação exija de todos nós, a contemporaneidade exija de todos nós um trabalho muito grande, eu acho que os resultados já são importantes.